Olá pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre a fisiologia do sistema endócrino pertinente à glândula adrenal. Anatomicamente falando, a glândula adrenal ela é dividida em duas regiões, quais sejam seu córtex e a sua medula. No córtex nós temos produções de muitos hormônios derivados do colesterol e ele é dividido em três regiões. A zona glomerulosa, que é responsável pela produção da aldosterona, a zona fasciculada, que é a maior subdivisão do córtex adrenal, que é responsável pela produção de glicocorticoides, como o cortisol, a cortisona, e a zona reticular, que é responsável pela produção de andrógenos. Já na medula, nós temos a produção de noradrenalina e norepinefrina, que auxiliam na resposta ao estresse por parte da adrenal. Aqui nós temos um quadro geral relacionando a síntese dos hormônios da adrenal e as enzimas que são necessárias. Como podemos ver, a maioria todos eles são provenientes do colesterol. E o que vai diferenciar a produção de um ou de outro seriam as enzimas envolvidas em cada região do córtex. Agora, iniciando na zona glomerulosa, a produtora de mineralocorticoides. Os mineralocorticoides têm sua produção influenciada pela angiotensina 2, que é produzida a nível pulmonar com a conversão do angiotensinogênio 1 em angiotensina 2 pela ECA e pelos níveis de potássio. O principal representante dos mineralocorticoides é a aldosterona e os seus efeitos são a nível do ducto coletor renal, da retenção de sódio e água, às custas de excreção de potássio. Então, de uma maneira geral, ela atua na resposta à hipotensão de maneira a aumentar a retenção hídrica do indivíduo por causa da retenção de sódio e água e aumentando os níveis pressóricos. Já na zona fasciculada, que é a maior zona da adrenal, nós temos a produção de glicocorticoides e o principal representante deles é o cortisol. A produção do cortisol é regulada pelo eixo hipotálamo-porta adrenal, como nós podemos ver aqui, e já vimos também na nossa aula de introdução à endocrinologia. Ou seja, os níveis de cortisol influenciam diretamente nos níveis de CRH e de ACTH, de maneira que baixos níveis de cortisol estimulam a produção de CRH e ACTH, enquanto altos níveis de cortisol inibem a produção de CRH e de ACTH. O cortisol ele é transportado através de uma globulina chamada de CBG, e os níveis dessa globulina atuam de maneira a influenciar a resposta do organismo ao cortisol. Seus dois receptores são os receptores GR e o MR. Falando um pouco dos efeitos dos glicocorticoides, eles atuam de forma a modular a resposta do estresse do indivíduo, de maneira a disponibilizar o maior nível de energia através de quê? Mobilização de aminoácidos que de maneira final irão para o fígado para serem convertidos em glicose, disponibilização de glicose por aumento da resistência aos receptores de insulina, fazendo com que haja mais glicose circulante na corrente sanguínea. Eles induzem a lipólise e produzem efeito anti-inflamatório através da supressão do sistema imune por diminuírem a produção da interleucina 2. Além disso, eles têm efeitos de estímulo à cognição e de liberação de endorfinas. Ou seja, de uma maneira geral, eles atuam a disponibilizar energia para o organismo e diminuir as respostas pró-inflamatórias muito comuns durante o estresse. Na zona reticulada, nós temos a produção, como eu falei, dos andrógenos adrenais, progesterona, testosterona, que são importantes principalmente na vida fetal do indivíduo. Já na medula, nós temos as células
enterocromafins, que são basicamente neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo simpático. E aí, eles serão responsáveis pela produção de adrenalina e noradrenalina, integrando uma resposta um pouco mais imediata ao estresse. A adrenalina ela tem maior efeito metabólico e beta-agonista. O que isso quer dizer? Que ela vai ser responsável pela broncodilatação, vai ser responsável pela dilatação dos vasos musculares, direcionando realmente o sangue para os músculos que estão sendo recrutados, e ao mesmo tempo ela irá promover uma supressão da secreção de insulina. Lembrando que tecidos como o cérebro e os músculos possuem transportadores de glicose não dependentes da insulina. Isso, de uma maneira geral, produz um balanço positivo nos níveis de glicose que estão sendo disponibilizados para estes tecidos, tão necessários na resposta ao estresse. Já a noradrenalina vai ser a principal responsável por um dos efeitos importantes na resposta ao estresse, que é a vasoconstricção periférica, que vai ajudar a, como eu falei, direcionar o sangue da periferia para as regiões que estão realmente demandando este aporte.